No vídeo de hoje vocês vão conhecer a melhor laje a se utilizar em obras residenciais, na minha opinião. Eu utilizo essa laje há pelo menos 5 anos em todas as obras que eu executo, portanto fica até o final para entender todas as vantagens que ela traz e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Essa laje é a laje protendida, mais especificamente com vigotas protendidas, que são essas que eu estou aqui em cima. Eu vou explicar para vocês as principais diferenças que nós temos entre ela e a laje treliçada comum, que é a mais utilizada normalmente em obras residenciais. Aqui eu tenho um pequeno pedaço dessa laje então, como vocês podem ver, diferente de uma laje treliçada comum, onde normalmente eu tenho uma base e nessa parte de cima eu tenho a parte de treliça, os ferrinhos que nós temos aqui em cima. Ela é um elemento pré-moldado, então a gente não tem a parte dos trilhos na parte de cima, e o principal ponto de diferença que nós temos nesse trilho é que nós temos dentro dele cabos de aço que foram tensionados durante a sua fabricação. O que isso quer dizer? Existe uma forma onde é feita essa concretagem desse elemento e dentro dessa forma são colocados esses cabos, que no caso aqui nós temos 4 cabos, e esses cabos são tensionados por uma máquina de proteção e após a concretagem e a cura desse elemento, esses cabos são cortados. O que isso traz de vantagem para esse tipo de laje? Como nós temos um elemento que vai ficar tensionado, nós ganhamos em resistência, durabilidade e também mais segurança, que eu já vou explicar aonde que essa segurança entra já para vocês. Mas o principal ponto de diferenciação que, na minha opinião, muda totalmente o sistema é em relação à mão de obra, porque quando eu trabalho com esse tipo de laje, eu consigo reduzir o meu escoramento. Se eu reduzo o escoramento, eu tenho uma mão de obra menor, uma obra mais ágil e com isso eu consigo entregar essa etapa de laje de uma forma mais rápida. Vou mostrar para vocês dentro de um ambiente como isso vai funcionar. Aqui nesse ambiente, por exemplo, nós temos uma dimensão nesse sentido de cerca de 3,20 metros. Se eu fosse trabalhar com uma laje treliçada, pelo menos a cada 80 centímetros eu teria uma linha de escoramento para que eu pudesse suportar a carga dessa laje. Quando eu trabalho com uma vigota protendida, eu consigo eliminar o meu escoramento nesse ambiente. Normalmente de 3 a 4 metros nós não trabalhamos com escoramento, posso trabalhar com esse ambiente totalmente livre. De 4 a 6 a 7 começamos a ter uma linha de escoramento, de 7 a 10, 2 linhas, e dessa forma nós vamos subindo de 3 em 3 metros em média. A cada 3 metros que eu acrescento nesse vão, eu coloco uma linha de escoramento. Isso não é uma regra geral, mas é uma base para vocês entenderem. Portanto, aqui eu tenho esse ambiente que vai ficar totalmente liberado. Normalmente, depois da concretagem de laje, eu já começo a fazer as etapas de finalização de infraestrutura elétrica e também de reboco. Se eu estivesse trabalhando com uma laje treliçada aqui, eu teria, como eu disse, vários pontos de escoramento que me impossibilitariam, por exemplo, de transitar com um carrinho para levar massa até o meu pedreiro. Aqui, como esse ambiente vai ficar totalmente liberado, eu já consigo, no dia seguinte que eu terminar a parte de concretagem dessa laje, eu já começo a trabalhar com essa parte de, por exemplo, chapisco e, posteriormente isso, a parte de reboco. Em relação à segurança desse tipo de laje, aqui eu consigo mostrar exatamente em relação a isso, pois estou em cima de um trilho sem nenhum escoramento embaixo. Claro que aqui eu tenho um ambiente um pouco menor, um ambiente de cerca de 2 metros, 2,10, mas mesmo assim eu não tenho uma linha de escoramento. Se nós trabalhássemos com uma laje treliçada, de forma alguma eu poderia estar nesse ponto aqui. Com isso eu dou mais segurança à minha mão de obra para que ela possa trabalhar tranquilamente aqui em cima, coisa que normalmente na laje treliçada, todo momento você tem que ficar pensando exatamente o ponto que você tem que ficar pisando, e eu particularmente já pisei em um ponto sem escoramento em uma laje treliçada e quase fui para baixo. Portanto, quando eu trabalho com esse tipo de laje, eu consigo dar essa segurança maior para a mão de obra e também uma agilidade, porque para se locomover e transitar fica muito mais tranquilo. Outro ponto importante, como eu tenho um elemento mais resistente, como vocês podem ver, eu ganho também em relação à redução. Na verdade, eu reduzo a quantidade de concreto que eu preciso para essa laje e também a quantidade de armações. Em média, quando eu trabalho com o tipo de laje protendida, com as vigotas protendidas, eu tenho uma redução em relação a concreto de 25 a 30%. A capa de concreto é um pouco menor e isso também acontece em relação à parte das armações. Para esse tipo de laje, que é uma laje para forro, então aqui eu não tenho um pavimento na parte de cima, é uma casa térrea, eu vou trabalhar normalmente apenas com malhas para eu conseguir reduzir uma possível fissuração. E nos pontos onde eu tenho beirais, então aqui vocês podem ver um ponto que eu tenho beiral, eu trabalho com a parte das minhas armações negativas, que são armações
que eu vou colocar nesses pontos onde pode ser que ocorra um trabalho, para que eu possa fazer um reforço nesses pontos e com isso garantir que não vai fissurar também. Uma dica que eu sempre dou para você que vai ter beirais na sua casa em relação à laje. Vocês podem ver que aqui nós estamos trabalhando com toda a laje com elementos de isopor, certo? Para a parte interna da casa, é sempre interessante a gente pensar em trabalhar com isopor quando eu vou ter embaixo dessa laje um elemento que vai esconder um forro, seja ele de gesso, seja ele de madeira, ou talvez um outro tipo de forro como um teto vinílico. E os elementos chegam do meu fornecedor e como são elementos leves, é muito mais tranquilo de eu subir esses materiais aqui para cima, reduzindo o trabalho que eu vou ter para essa mão de obra e também a agilidade. É muito mais ágil trabalhar com um elemento como esse, né, um elemento de preenchimento, uma lajota de EPS de isopor, do que uma lajota cerâmica. Então toda vez eu prefiro trabalhar com essa lajota de isopor de EPS na parte interna. Porém, nós temos um pulo do gato aqui em relação a esses elementos de preenchimento. Quando eu tenho esse beiral que vai ficar para a parte externa e eu não tenho um forro passando por baixo, é mais interessante trabalhar com uma lajota cerâmica. Porque quando eu for rebocar essa lajota cerâmica, a aderência que eu tenho no meu reboco é muito melhor numa superfície cerâmica do que no EPS. Se caso você fizer o seu beiral com uma lajota de EPS, você vai ter que passar um elemento colante primeiro para depois você rebocar. Dessa maneira você evita um problema de talvez um desplacamento desse reboco com o passar do tempo, visto que essa aderência vai ficar comprometida rebocando uma lajota de EPS. Jonathan, mas eu já orcei, eu conheço esse tipo de laje, mas quando eu fiz essa cotação, a laje protendida ficou mais cara do que a laje treliçada. Pode ser que tenha acontecido por aí um erro muito comum, que é um comparativo apenas do material da laje com outro material da laje, ou seja, a vigota protendida com o trilho da laje treliçada. Quando nós fazemos esse comparativo, realmente a laje protendida tem um custo um pouco maior, pelo menos na minha região, não é um custo tão significativo assim, mas depois de tudo isso, nós precisamos colocar na ponta do lápis todos os demais elementos. O que nós falamos aqui? Nós temos uma redução da mão de obra em relação à parte de escoramento. Portanto, isso tem que colocar na ponta do lápis. Na hora que você for negociar com a sua mão de obra, você tem que dizer que você vai trabalhar com esse tipo de laje, que a montagem dela é mais simples e com isso o valor da mão de obra tem que ser um pouco menor. Além disso, a gente falou sobre a questão de redução de concreto de 25% a 30%, de 20% a 30% ali, e da mesma forma a redução de aço. Quando nós fazemos uma conta onde eu coloco tudo isso na ponta do lápis do meu lado direito da protendida e do meu lado esquerdo aqui da parte da laje treliçada, chegamos num total normalmente da laje protendida sendo mais barata. Por isso que eu sempre indico que você faça toda essa conta, faça uma análise na sua região para realmente tomar a melhor decisão. Como eu disse no começo do vídeo, eu já utilizo essa laje há pelo menos 5 anos e eu não volto para treliçada de jeito nenhum. Mas claro que nem tudo são flores e nem tudo são vantagens trabalhando com laje protendida. Uma desvantagem principal que nós temos é, caso você tenha uma construção com uma altura maior, um sobrado talvez, ou até mesmo um prédio, enfim, o deslocamento do material pelo fato dele ser mais pesado pode ser algo desafiador e talvez que tenha necessidade de você trabalhar com algum elemento, né, um equipamento mecanizado, como um caminhão Munk, por exemplo, para você poder içar essas peças e colocar no local onde vai ser utilizado. Por aqui, por ser uma casa-terra, nós não tivemos esse problema, porém, se sua casa for mais alta, pode ser que você tenha por aí, portanto, coloque esse item na ponta do lápis. Esse foi o nosso vídeo sobre laje protendida. Se ele te ajudou de alguma forma, me diz aqui nos comentários como ele te ajudou, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.